glória de Deus, nós hoje estaremos recebendo então esta mensagem. A palavra do amado irmão, para fazer uso ao tempo disponível. Obrigado. Boa noite, gente boa. É muito bom estar aqui com os irmãos, rever amigos, gente que faz parte da história da minha vida, do meu ministério. Para ter uma ideia, irmã Marisa me conheceu solteiro, né? Eu ainda com meus 21 anos de idade, se eu não me engano, e de lá para cá conheci muitos outros irmãos aqui que abençoaram a minha vida. E nessa hora eu já peço licença, né, e desculpa aos irmãos que estão acostumados a me ouvir pregar durante uma hora. Eu não vou poder pregar durante uma hora hoje, tá? Eu tenho que correr porque meu filhinho está fazendo 6 anos e a gente faria uma festinha para ele na escola dele, mas aí veio a greve e aí a minha esposa conversou lá com a tia da salinha para fazer o aniversário no culto infantil. Só que eu já havia feito o compromisso com a irmã Elenice aqui, e eu costumo brincar, estava até falando com o pastor Geraldo agora há pouco, no meu trabalho eu só tenho um domingo de folga por mês, então eu só prego onde Deus quer, né? Então, irmã Elenice sabe muito bem que a dificuldade que foi para a gente agendar para eu estar aqui. Só que como eu assumi um compromisso com os irmãos, eu vim. Mas não sei se dá para entender, pai velho, de filho único, né? Quase 50 anos de idade, moleque de 6, então com o coração apertado. Mas eu entendo que se Deus quer que eu esteja aqui, a gente vai cumprir aquilo que tem que ser feito. Aí os irmãos quiserem que eu fale durante 1h30, é só chamar outra vez, mas hoje não vai dar, desculpa. Mas meus irmãos, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, tem uma série de palavras que Paulo fala para Timóteo aqui, que a gente não vai comentar. Nós vamos nos deter apenas no versículo 3 e no versículo 4, apenas nesses 2 versículos. Foi um texto que Deus colocou no meu coração e eu gostaria que os irmãos estivessem pensando sobre a era que estamos vivendo. O tema dessa mensagem seria mais adequado se eu falasse sobre novos tempos e novos crentes. E é claro que quando eu falo sobre isso, muita gente pensa logo em costume. Aí o pessoal que quer implicar com piercing, tatuagem, esse negócio todinho. Mas, embora algumas pessoas possam me achar progressista, isso não me preocupa. O que me preocupa é que as pessoas, elas parece que acham normal não falar mais a verdade. Parece que é normal a gente alimentar inveja, intriga, assim. A gente se preocupa muito, né? Se bate palma, se não bate, se usa bateria, se não usa, se coloca piercing no umbigo ou se não coloca. Mas a gente às vezes não para pensar em algumas questões morais muito graves que me fazem pensar na igreja como um campo missionário. Eu já tive a minha fase de inocência, de ingenuidade, que eu acreditava que o simples fato de uma pessoa ser crente era o suficiente. Hoje eu não penso mais assim. Eu, por exemplo, no trabalho, na academia onde eu treino e tudo, quando as pessoas sabem que eu sou pastor, já passou um tempão. Eu não me apresento como pastor. Primeiro que muita gente fala mal de pastor, né? E assim, e segundo, que eu quero que as pessoas me conheçam antes de me rotularem. E é muito complicado, porque não sei você, mas o termo crente, que já teve muito peso no passado, é um termo hoje que, quando você fala fulano é crente, os piores pensamentos do mundo vêm, né? E assim, eu gostaria que você estivesse pensando comigo sobre essa fase, essa época que a gente está vivendo, qual vai ser o nosso posicionamento. O contexto mostra Paulo falando para Timóteo como ele precisa se portar diante dos últimos dias deles ali. Mas eu não quero aqui, embora hoje seja dia do pastor, e eu aproveito para parabenizar o pastor Geraldo, mas não falar necessariamente sobre o labor pastoral, mas como eu vim para falar para os irmãos, de nós pensarmos o tipo de crente que queremos ser, o tipo de, e eu nem vou falar crente, mas o tipo de pessoa,
Porque crente é muito, você já viu? Ele fala abençoado, amado, graças a Deus, aleluia. É um negócio bonito. Mas assim, se você espremer, na hora do suco, sabe, sai uns negócios meio complicados. E a gente precisa parar para pensar que história a gente quer escrever. O que a gente quer deixar para a próxima geração. E eu não me refiro aqui a pecarmos. Todos nós pecamos. Mas é importante pecarmos e chamarmos o pecado de pecado. É aquele caso. Você fez uma besteira? Eu fiz uma besteira. E não assim, não, eu dei um soco no nariz da minha mulher porque o pastor não foi me visitar. Toma vergonha. Entende? Assim, tem uns negócios que não desce na minha garganta. Né? É aquele caso, não, olha, eu traí você por sua causa, entende? Assim, as pessoas, elas não estão assumindo as suas responsabilidades, elas não estão assumindo seus pecados. Eu pergunto, como Deus vai perdoar alguém que não admite que é pecador? Como Deus vai perdoar pessoas perfeitas? Como Deus vai restaurar a gente que não se assume quebrada? Como? Como um alcoólatra para de beber se não se assumir alcoólatra? Então é algo para nós pensarmos. E aqui, versículo 3 diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E aí é claro, quando a gente fala de sã doutrina, muita gente pensa em, mais uma vez, costumes. O tempo bom em que a gente amarrava cachorro com linguiça, né? Daquele paletó quadriculado, com aquela gravata larga que vinha aqui no peito do irmão, né? Então, não, gente, não é disso que a gente está falando. Sã doutrina não é isso. A questão é quem é Deus para você, quem é Jesus para você, quem é o Espírito Santo para você, o que é a Bíblia para você, o que é pecado para você, quem é o diabo para você, o que é o inferno para você. Porque eu não sei se dá para perceber, a gente vive hoje uma salada de fruta teológica. Até porque o indivíduo, ele ouve o pastor dele no domingo, mas ele mal sai do templo, né? Quer dizer, aqueles que estão prestando atenção na pregação, porque tem gente que está, né, prestando atenção e pensando em outra coisa. Mas o que ocorre? Mal saiu dali, aí na televisão ele vai ver o outro pregador da outra denominação que vai ensinar um negócio diferente. Aí ele vai para a internet para conferir que se o pastor dele falou um negócio que era isso mesmo, e se o pastor da internet falar outra coisa, ele fecha com o pastor da internet do que com o pastor dele. Aí ele vai para o debate Melodia ou da 93, e se o pastor de lá falou um outro negócio, ou seja, ele é pastoreado por um monte de gente, ele não é pastoreado por ninguém. Então quando a gente fala de sã doutrina, a gente fala de qual é a sua bagagem bíblica, qual é a sua raiz, no que você acredita. É como, por exemplo, hoje, olha a época que nós estamos vivendo. É o homem que está no corpo de mulher, é a mulher que está no corpo de homem, é o cara que se sente um cachorro e bota a coleira e tudo, é a mulher que se sente um cavalo. Eu sou rico no corpo de pobre, entendeu? Mas agora todo mundo da coisa está mais ou menos assim. Ninguém mais assume nada, ninguém é nada. Aí como é que a gente vai lidar com um camarada de 50, 60 anos que se sente uma pessoa de 12 anos e vai se envolver com uma filha de um de nós aí? Então não sei se dá para perceber que assim, o mundo está doido e você pregar contra isso está te trazendo problemas. Aí o que boa parte de nós fazemos? Não tocamos mais no assunto. E gente, não sei vocês, mas eu desconfio que vai chegar o tempo de pastor ser perseguido por membro de igreja pelo fato de pregar contra algumas práticas pecaminosas. E percebe que eu ainda estou cheio de cuidado falando práticas pecaminosas, porque se eu disser qual é, está arriscado ter crente dizendo que eu sou o fundamentalista do ódio. Então a coisa está mais ou menos assim, né? A gente está vivendo um tempo complicado, um tempo difícil. E eu preciso parar para pensar, que tipo de crente eu quero ser nesse tempo? Eu quero ser daqueles que vai ficar dizendo que tem que ter mais amor e que ter mais amor é passar a mão na cabeça? Eu amo meu filho. Quando ele chora, gente, parece que eu estou tomando, sabe, um soco no peito, dói. Só que se eu amolecer para ele, ele vai achar que a vida é mole, e a vida não é mole. A vida não vai dar mole
O coleguinha na escola não vai aliviar para ele. E se de repente eu pagar uma mensalidade cara e o pessoal, para não perder a mensalidade, aprová-lo, ele não vai passar no concurso por causa disso. E se ele for para o casamento achando que a mulher dele é igual a mãe dele, embora tem mulher que aceita isso, né? Mas aí é outra coisa. Aí o que acontece? A mulher não atura. Porque eu não sei se dá para perceber que ninguém cresce no conforto. Quem aqui consegue calo na mão sem fazer algum esforço? Quem, por exemplo, consegue se desenvolver fisicamente sem exercício? Quem consegue ter conhecimento sem estudar? Ou seja, é preciso passarmos por situações adversas, faz parte da vida. Mas o que acontece? A gente está vivendo uma nova geração de crente que o pessoal só quer mel, só quer mamão com açúcar. Não, pode deixar, Deus está nesse negócio, Deus vai fazer, Deus não sei o que lá, Deus não sei o que. Ontem eu estava falando num jantar de casais, Deus não vai escovar os seus dentes por você, Deus não vai raspar seu sovaco por você, Deus não vai tomar banho por você. Tem coisa que você precisa fazer. Ah, o filho do diabo passou no concurso, o filho do diabo estudou, e você, filho de Deus, estudou? Não, então são coisas assim. E aqui a gente observa o texto dizendo, olha, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores. Então é o seguinte, olha, eu quero ouvir isso. Quem não falar isso, eu não quero ouvir. Se, por exemplo, é numa denominação como a nossa, aí um grupo de pessoas vai lá, se reúne e decide o seu futuro como pregador. E aí você, como marido traído, fica sabendo em cima da hora. Agora, se é uma outra denominação, aí as pessoas, elas sabem que não vai dar para arrumar briga, né? Elas vão se dar mal, então elas vão e saem para outro lugar. Ou então elas deixam de dar dízimo na sua igreja e dão dízimo em outra igreja, porque aí ela sufoca o financeiro da igreja, ela atrapalha a frequência do culto, e elas começam a amontoar mestres para si. E aí o pregador, para não ficar refém disso tudo, negocia. Eu sou do seguinte pensamento: para ser pastor, eu estou disposto a abrir mão de ser pastor, ou é ou não é. Então eu costumo pensar, quando eu falo de ministério, eu lembro muito da solteirona da igreja. Tem dois tipos de solteirona na igreja. Tem aquela solteirona que está desesperada para o casamento, e o primeiro pé inchado que aparecer, ela casa. E tem aquela solteirona que quer dignidade. Eu fico sozinha, mas não fico com qualquer um, porque eu tenho meu valor. Só que a gente está vivendo um tempo que a gente faz de tudo para ter gente. Não é assim. Primeiro que tudo já foi feito para que as pessoas fossem salvas, mas o céu não é desse jeito. A gente tem que jogar aberto agora. Não dá para enganar o pessoal, não dá para invernizar a coisa e chegar no final das contas o crente para o inferno. Eu pergunto para você, o que adianta ter 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, 40 anos? Eu tenho 40 anos de igreja. É INSS isso aqui? Aí o que acontece? Aí o camarada vai esse tempo todo e vai ficar com Satanás. O que adiantou, gente? Aí eu fico perguntando até que ponto eu, como pregador, não tenho responsabilidade. Beleza, eu lotei a igreja, todo mundo gostava de mim, mas eu fui instrumento do diabo para as pessoas irem para o inferno. Me preocupei com palma, me preocupei com terno, me preocupei com piercing, mas não me preocupei com verdadeira conversão e com verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, do verdadeiro conhecimento de quem é Jesus. Pelo amor de Deus, irmãos, eu não estou dizendo aqui que é para cada um fazer um monte de coisa que der na telha, não. Acho que se uma igreja tem um costume, respeite, é uma questão ética. Discorda, vai para outra. Mas o que eu estou dizendo é que às vezes a gente está coando mosquito e engolindo o camelo. Essa é a questão que eu gostaria que a gente estivesse pensando aqui. Mas então, meus irmãos, sabe, a recomendação aqui é que, olha, eles se desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. O que seriam essas fábulas aqui? Poderia ser as fábulas judaicas, poderia ser o gnosticismo. Estou falando isso aqui só para você ter ideia de que eu estudo.
Mas eu resumiria tudo isso em groselha. Groselha. Um negócio que o povo gosta de ouvir, mas não funciona. Entendeu? Dá 3 pulinhos, bota um papel na testa, chama São Longuinho que vai. E aí tem crente que gosta desses negócios, né? Aí dá 1000 de oferta para receber uma profecia que funciona. Aí fala não sei o que, depois quer processar a igreja, porque pagou e o milagre não veio. Tem pena não, tem pena não. Nem do pilantra que está fazendo isso, e nem dos gananciosos que estão querendo comprar a bênção de Deus. Não tem pena. Gente, o resto que eu vou pregar vai ser só para vocês, porque para cá já foi.